Fala, meus bilíngues! Vocês estão bom? Eu tô bom! Hoje vamos ver como a sociedade americana funciona na prática e, de quebra, vamos aprender inglês com o seriado Um Maluco no Pedaço. Então já vai preparando a pipoca e o like para assistir a essa superprodução da Zona Norte de Hollywood. You can put your hands down, Jazz. Vou explicar a frase. You can put your hands down, Jazz, palavra por palavra. You significa você em português. É um pronome pessoal de segunda pessoa do singular. Can significa pode em português. É um verbo modal usado para expressar a capacidade ou permissão de fazer algo. Put significa colocar em português. É um verbo que descreve a ação de posicionar ou mover algo para um local específico. Por exemplo, eu vou put essa roupa dentro da gaveta. Viram só, essa é a função do verbo put em inglês, que significa colocar em português. Your, nesse caso em específico, significa suas em português. É um pronome possessivo que indica que algo pertence ao personagem chamado Jazz. Hands significa mãos em português. É o plural da palavra hand. Down significa para baixo em português. É uma direção que indica o movimento no sentido descendente das mãos. Nesse contexto, hands down significa mesmo mãos para baixo. Mas também é uma expressão idiomática que é usada para indicar que algo é extremamente fácil, sem esforço ou incontestavelmente o melhor em uma determinada situação. Pode ser usada para enfatizar a simplicidade ou superioridade de algo. Por exemplo, he won the race hands down. Ele venceu a corrida facilmente. She is hands down the best singer in the competition. Ela é indiscutivelmente a melhor cantora na competição. Jazz é o apelido de Jeffrey Allen Townes, conhecido profissionalmente como DJ Jazzy Jeff. É um DJ, produtor musical e ator americano. Ele era um membro do DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince com Will Smith. Portanto, a frase You can put your hands down, Jazz, pode ser traduzida como Você pode baixar suas mãos, Jazz. Neste contexto, Tio Phil está dando permissão para que Jazz abaixe as mãos por causa do gesto ou ação que envolveu levantá-las. No way. Dude's got a gun. Next thing you know, I got 6 warning shots in my back. Agora vamos analisar a frase No way, dude's got a gun. Next thing you know, I got 6 warning shots in my back. Palavra por palavra. No way é uma expressão informal que pode ser traduzida como de jeito nenhum, não pode ser, tá de brincadeira, ou impossível. É usada para expressar surpresa ou descrença. Vamos ver um exemplo de situação para usar essa expressão idiomática. Você está assistindo a uma partida de futebol com um amigo e um dos jogadores faz um gol incrível de uma posição improvável. Você, no way, aquilo foi um gol espetacular. Eu não acredito no que acabei de ver. Dude é uma gíria informal que é uma maneira de se referir a uma pessoa, geralmente um amigo ou conhecido. É equivalente a cara em português. Got é a forma passada do verbo get, que significa ter ou obter. Neste contexto, indica que o dude tem algo. A gun. A gun significa uma arma em português. Refere-se a um objeto que pode disparar balas. No caso, o personagem Jazz está preocupado com essa arma aqui, ó. Então quando ele diz Dude's got a gun, significa o cara tem uma arma. Next thing significa em seguida ou a próxima coisa. É usado para indicar um evento subsequente. You know é uma expressão coloquial que é usada para criar uma pausa na fala, muitas vezes usada como uma espécie de preenchimento na conversa. Não tem um significado específico, além de manter a conversa fluindo. I significa eu, em português. É o pronome pessoal de primeira pessoa do singular. 6 significa 6 em português. É um número. A palavra warning, em inglês, significa aviso ou advertência. É usada para indicar que alguém está alertando ou notificando outra pessoa sobre um perigo, problema, risco ou algo que requer atenção. A palavra shots em inglês pode ter vários significados, dependendo do contexto em que é usada. Mas neste contexto significa tiros. Shots pode se referir a balas disparadas por armas de fogo, como em gunshots, tiros de arma de fogo. Em outros contextos, essa palavra pode significar doses de bebidas alcoólicas, fotos, oportunidades ou tentativas ou injeções médicas. Claro, neste contexto em específico, shot só pode significar tiros. Afinal, a gente viu uma arma. Warning shots são tiros de advertência, ou seja, tiros disparados para alertar ou ameaçar alguém, em vez de atingi-lo diretamente. In significa em português. É uma preposição que indica a localização. My significa meus ou minhas em português. É um pronome possessivo que indica que algo pertence a I, eu. Back significa costas em português. Refere-se à parte traseira do corpo. Portanto, a frase No way! Dude's got a gun! Next thing you know, I got 6 warning shots in my back pode ser traduzida como De jeito nenhum! O cara tem uma arma! Em seguida, sabe, levei 6 tiros de advertência nas costas. Ou de jeito nenhum! O cara tem uma arma! Quando dei por mim, levei 6 tiros de advertência nas costas. Neste contexto, Jazz está narrando uma situação em que um homem aparentemente ameaçador estava armado e disparou tiros de advertência nele, que está contando a história. Coitadinho do Jazz, né, gente? É uma vítima da sociedade. E vocês, acreditam na história cabeluda desse cidadão? Jazz. Okay. I'm putting my hands down now. Vamos ver o que a frase Ok, I'm putting my hands down now, palavra por palavra, significa.
Ok é uma expressão usada para indicar concordância ou consentimento. Em português, pode ser traduzida como tudo bem ou está certo. I'm é uma contração de I am, que significa eu estou em português. É a forma do pronome pessoal I, eu conjugado no presente. Put in é a forma contínua do verbo put, que significa colocar em português. Indica uma ação em andamento. Procure pronunciar essa palavra assim no inglês americano. Put in, repita comigo. Put in. Mas nós já vimos que significa as minhas. Hands down, mãos para baixo. E quando Jazz estava com as mãos para cima, ou seja, mãos para o alto, qual termo deveríamos usar? Isso mesmo. O termo correto seria hands up. Sabe quando você vai ao show de música e o cantor diz put your hands up? Pois é isso que significa. Now, agora. Portanto, a frase ok, I'm putting my hands down now, pode ser traduzida como tudo bem, estou baixando minhas mãos agora. Neste contexto, Jazz está concordando em baixar as mãos após mantê-las erguidas ou em uma posição elevada. A frase é uma indicação de que a ação está ocorrendo no momento. A questão da relação entre a aplicação da lei e a comunidade negra nos Estados Unidos é complexa e multifacetada. Não é apropriado generalizar e afirmar que todos os policiais tratam mal cidadãos negros nos Estados Unidos, pois existem muitos policiais que cumprem suas funções com integridade e profissionalismo. No entanto, existem problemas sistêmicos e questões de longa data que afetam a relação entre a aplicação da lei e a comunidade negra nos Estados Unidos. É importante notar que existem esforços em andamento para abordar esses problemas, como reformas na aplicação da lei, treinamento de conscientização sobre viés e iniciativas para melhorar a relação entre a polícia e a comunidade. No entanto, a questão da relação entre a polícia e a comunidade negra nos Estados Unidos continua sendo um assunto crítico e controverso, que requer atenção e ação contínuas para promover a justiça e a igualdade. Agora vamos ao jogo da memória. Como se chama mãos em inglês? Tempo! Quem respondeu hands acertou. Até a próxima, meus dicionários bilíngue.